Muito obrigada, senador Benedito de Lira, que preside a sessão nesse momento e que, com muita competência, preside também a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo nessa casa, senador. Comissão essa que realizou ano passado e esse ano deverá realizar ainda mais inúmeras atividades importantes no que diz respeito a manter na ordem do dia, a manter na pauta vivo a necessidade de aprofundarmos as políticas que buscam a diminuição das desigualdades regionais no país. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, infelizmente eu venho à tribuna nesse dia para abordar dois assuntos que considero da mais extrema gravidade. Um deles refere-se a um acidente ocorrido no dia de ontem na cidade de Manaus, aproximadamente 6 horas e 30 minutos, onde caiu um avião e morreu um piloto. E o avião caiu na Torquato, conforme matéria principal de todos os jornais, a capa de todos os jornais da cidade do dia de hoje. Torquato Tapajós, senhor presidente, é a maior avenida que tem na cidade de Manaus. É a avenida que liga o aeroporto da cidade até o centro. E este avião caiu porque, minutos após ter decolado do aeroporto que nós conhecemos como aeroporto do Aeroclube, que na época em que foi construído, era um local distante do grande centro, não havia a ocupação urbana que tem hoje. E, infelizmente, esse acidente que tirou a vida do comandante, havia apenas o comandante que estava se deslocando do Aeroclube até o aeroporto Eduardo Gomes para abastecer a aeronave que partiria no dia seguinte para uma viagem ao interior do estado. E o piloto do avião, Antônio José de Almeida Lima, conhecido como Comandante Almeida, um senhor de mais de 50 anos de idade, com muita experiência na aviação regional, perdeu a vida nesse acidente. E, senhor presidente, o que nos chama mais atenção, primeiro, quero aqui me solidarizar com a família do piloto, com os amigos, com os empresários que coordenam a CTA, que é uma importante empresa de táxi aéreo na região. CTA é Clayton Táxi Aéreo, através cujos aviões eu viajo com muita frequência, senhor presidente, não apenas eu, mas deputados federais, deputados estaduais, senadores, membros do governo do estado do Amazonas. Além de me solidarizar com eles, senhor presidente, eu quero trazer para este plenário uma questão que está sendo muito debatida na cidade de Manaus. Em 2010, um avião dessa mesma empresa de táxi aéreo teve um acidente muito grave, onde morreram 5 pessoas carbonizadas, entre elas a então secretária de Educação do Estado do Amazonas e vários servidores da SEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação. E tem se tornado, não diria muito frequente, mas também num espaço de tempo muito curto, os acidentes ocorridos com aeronaves que partem ou que chegam do Aeroclube. E a polêmica que eu me refiro diz respeito à localização do Aeroclube, que, conforme eu disse, quando foi inaugurado há muito tempo, ele ficava numa área distante do centro urbano, não havia residências, não haviam casas naquela proximidade. Hoje não, hoje toda a área é tomada. Para o senhor ter ideia, senador Inácio Arruda, o avião ele caiu na avenida, exatamente no terreno de uma distribuidora, de um galpão, de um depósito, de uma grande loja da cidade de Manaus. Ele passou, segundo o relato de pessoas que assistiram, a 5 metros da avenida por onde transitam pessoas, por onde transitam automóveis. Bateu na fiação e caiu naquele terreno. Em 2006, senhor presidente, segundo as informações, a própria Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC,
produziu um relatório pedindo que fosse feita a transferência do Aeroclube, que fica localizado num centro da cidade de Manaus, para uma outra localidade. E, infelizmente, de lá para cá, nada aconteceu. Eu penso que é importante o deslocamento mais rápido possível de diretores, não só dos técnicos, mas de diretores da ANAC, para analisar com mais critério e com a urgência que o caso merece a situação deste aeroporto, que é o Aeroclube, porque é uma movimentação intensa de aeronaves de pequeno porte, mas que se deslocam para o interior do estado do Amazonas. E a se manter essa situação, não apenas vida de passageiros, mas muitas vidas de pessoas que residem em conjuntos muito próximos àquela área podem também estar em risco. Então, eu faço aqui dessa tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um apelo, estou formalizando isso, à ANAC, para que proceda imediatamente um estudo profundo que envolva a comunidade, não apenas os dirigentes do Aeroclube, que eu tenho certeza absoluta que eles não gostariam de ser transferidos para outros lugares. Entretanto, é preciso uma análise, um estudo mais criterioso para ver mesmo o perigo que a população está sendo exposta a se manter o aeroporto naquele local, ou seja, o Aeroclube funcionando como um aeroporto onde entram e saem aeronaves e, portanto, passageiros. E também, senhor presidente, eu não tomei conhecimento no dia de hoje que o Ministério Público Federal está investigando a movimentação de passageiros no Aeroclube, porque não há qualquer tipo de controle da movimentação de pessoas naquele terminal. Então, é importante, repito, para a segurança dos amazonenses, dos manauaras, principalmente daqueles que residem no trabalho nas proximidades do Aeroclube, que a ANAC haja com urgência, com celeridade, com responsabilidade, no sentido de determinar. Ou diga que há, sim, total segurança naquele Aeroclube para a movimentação de aeronaves, ou que seja transferido para uma outra localidade a pista, porque nós não podemos achar que deve permanecer ali por uma questão de conforto para os passageiros. Eu acho que o conforto para o passageiro é quando ele tem uma situação de máxima segurança. Isso é muito mais importante, a segurança é muito mais importante do que o conforto de estar e ter a possibilidade de estar num aeroporto que não oferece segurança, nem para os passageiros e nem para os moradores da região. Mas, senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna diz respeito ao incêndio ocorrido há poucos dias na estação de geração de energia do Centro de Pesquisa Brasileiro da Antártica. Eu quero dizer que eu já tive a oportunidade, como muitos parlamentares, deputados e senadores, de fazer uma visita àquele centro de pesquisa. Estive lá há alguns anos, na década de 90, quando era deputada federal. E de lá para cá eu tenho, com uma certa frequência, senhor presidente, apresentado emendas ao orçamento da União, destinando recursos para que aquele centro de pesquisa possa continuar trabalhando e desenvolvendo pesquisas tão importantes. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, que nada de positivo podemos extrair desse episódio. Entretanto, fiquei grata, por um outro lado, ao ver que todas as matérias jornalísticas, todas as matérias divulgadas, veiculadas pelas televisões, pelas rádios, articulistas dando opinião, jornalistas dando opinião, todos, absolutamente todos, não vi nenhuma opinião contrária, deputado Carimbão, que visita o Senado nesse momento, nenhuma opinião contrária, e todos falando a respeito da importância das pesquisas desenvolvidas pelo Brasil naquele continente. Continente que não é propriedade de país nenhum.
continente que deve ser usado, deve ser compartilhado com todos os países que assinaram o Tratado Antártica. E o Brasil, assim como Rússia, Estados Unidos, Chile, Argentina, vários outros países mantêm uma base de pesquisas muito importante. Eu aqui destacaria as pesquisas que dizem respeito às mudanças climáticas, que nós sabemos que o nível de resfriamento, de gelo ou degelo nos polos, influencia, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança e do clima em vários países, inclusive no nosso país. Agora mesmo, as cheias vividas no estado do Amazonas e no estado do Acre, uma cheia que não acabou, que para nós do Amazonas está apenas começando, e isso tem interferência, sem dúvida nenhuma, com o degelo nas cordilheiras, com o degelo dos polos também, e com a convergência dos ventos que de lá chegam às mais longínquas regiões, senhor presidente. Então, acho que primeiro destacar isso, a importância, a necessidade do governo brasileiro manter e fortalecer, senhor presidente, fortalecer o programa de pesquisa desenvolvido na Antártica por diversas instituições de pesquisas do Brasil. Não é apenas uma universidade ou duas, mas são várias universidades que tiveram seus projetos de pesquisas selecionados e trabalham na Antártica. E dizer, senhor presidente, que me preocupou muito uma matéria publicada no jornal do dia de ontem, uma matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, que retrata a opinião de um oficial da reserva da Marinha chamado Antônio Sepúlveda. Segundo a matéria da imprensa, o oficial de reserva da Marinha, Antônio Sepúlveda, teria alertado em artigo escrito e publicado na imprensa nacional sobre o estado de severa degradação em que se encontrava a estação, com o sistema elétrico defeituoso e vários outros problemas, senhor presidente. Ou seja, desde 2006 é que a situação caótica em que se encontra a base de pesquisa Comandante Ferraz, pesquisa Estação da Antártica, vem enfrentando nesses últimos anos. De acordo com o texto que foi na época, em 2006, publicado no Jornal do Comércio, Sepúlveda afirmou que a estação não recebia manutenção adequada e que seu orçamento começou a sofrer cortes desde o início da década de 90. Aí, entre aspas, alguns sistemas vitais se encontram comprometidos, rede de esgoto, proteção contra incêndios, transferência de energia elétrica. De acordo com o militar, em 2006, 3 tanques de combustível desabaram por conta de base apodrecidas, o que poderia ter causado, ainda naquela época, um derramamento de óleo e já naquela época, em 2006, um acidente, um desastre, conforme o ocorrido nesse último final de semana, senhor presidente. E aí, de acordo com as análises feitas da evolução orçamentária ano a ano, percebe-se que entre o ano de 2011, ano passado, e este ano, os recursos previstos, eu só estou pegando ano de 2011 e ano de 2012, os recursos previstos no orçamento da União para a Missão Antártica caíram, senhor presidente, de 75 milhões para 19,9, ou seja, aproximadamente 20 milhões de reais. Ontem, 2 dias após a tragédia, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, afirmou que irá reverter os recursos destinados à pesquisa no Centro Comandante da Antártica, Estação Comandante Ferraz. E aqui, senhor presidente, eu me lembro como se fosse ontem. Ainda em dezembro, quando votávamos o orçamento da União, Congresso Nacional, quantas vezes o senador Cristóvão Buarque, que preside a Frente Parlamentar Mista de apoio ao projeto de pesquisa brasileiro na Antártica, juntamente com a deputada Jo Moraes, que é a vice-presidente dessa frente parlamentar, quantas vezes vieram neste plenário à busca de um diálogo do líder do governo
para ampliar o orçamento da Antártica. Eu participei dessa conversa inúmeras vezes e não conseguimos sensibilizar o governo federal. Ora, senhor presidente, será que é necessário que aconteçam acidentes para se anunciar? Não diria aumento de verba, mas o mínimo necessário para dar continuidade a pesquisas tão importantes? E a segurança daquelas pessoas, pesquisadores, militares que lá estão, 2 vidas se perderam. 2 vidas se perderam, senhor presidente. Então, eu quero dizer que a Frente Parlamentar de Apoio à Antártica, da qual eu faço parte, repito, tenho feito nos últimos anos, com certa frequência, emendas para contribuir com a Marinha Brasileira na manutenção desse projeto tão importante para os brasileiros, para as brasileiras e para a humanidade, que a Frente Parlamentar está mobilizada. Realizou agora há pouco uma reunião muito importante. O nosso objetivo é fazer com que, ao invés dos recursos serem decrescentes, que caminhem num crescente, porque, afinal de contas, o Brasil está nas vésperas de sediar talvez o mais importante evento ambiental desse período, o mais importante evento ambiental, que é a Rio+20. E é bom que se diga, em 1995, quando da realização da ECO, em 1992, quando da realização da Conferência Ambiental no Rio de Janeiro, aquela conferência, foi vista e é vista ainda como que um marco na mudança de paradigmas e na mudança de procedimentos do desenvolvimento. A Rio+20, que vai acontecer agora no mês de junho, no Rio de Janeiro, tem como lema principal o desenvolvimento sustentável, não só do Brasil, mas do planeta. E não há desenvolvimento sustentável sem um forte investimento em pesquisa, em inovação, em desenvolvimento tecnológico. E as pesquisas relativas às mudanças climáticas, elas são fundamentais, senhor presidente. E é exatamente isso que se faz na Antártica. O Brasil faz isso, a Rússia faz isso, o Chile faz isso, enfim, vários países do mundo fazem isso. E o Brasil, do porte do nosso, que é uma das nações mais poderosas economicamente do planeta, sem falar das maiores, da maior população, o país G1 na questão ambiental. Não é possível, senhor presidente, que a gente assista um acidente tão grave como esse, sabendo que ele poderia ter sido evitado, caso houvesse um investimento maior. Então, eu quero aqui dizer que a Frente Parlamentar da Antártica, senador Cristóvão, que coordena, senadora João Moraes, que coordena também e participa juntamente com o senador Cristóvão, continuará na luta, senador Jaime, continuará na luta. Acho que nós fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Talvez deveríamos ter sido mais duros em relação a essa questão do aporte de recursos para o projeto de pesquisa na Antártica. As vidas que se foram não voltam mais, não há mais como recuperar. Agora, tantas outras vidas podem ser preservadas se o governo brasileiro entender que esse é um projeto prioritário. Esse é um projeto prioritário e destinar recursos suficientes para o desenvolvimento, bom desenvolvimento dos projetos de pesquisa e da segurança daqueles que lá estão. Muito obrigada, senhor presidente.